Graças a Pai, queridos, que toda honra e glória continue sendo dada a Jesus nosso Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos abrir também em outro salmo, Salmo 96, versículo 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Uma palavra está em comum nos dois salmos que nós lemos. No 96, 9 fala a beleza da sua santidade. E no 27, 4 fala de contemplar a beleza do Senhor. A beleza do Senhor nosso Deus. A beleza é uma coisa que a gente não trabalha muito na nossa teologia, nas nossas pregações, mas a beleza é algo crucialmente importante para se meditar quando se refere a Deus, claro, né? E aqui não tem a ver com beleza do Miss Brasil, Miss Universo, nada dessas coisas. É um outro conceito de beleza. Nas Sagradas Escrituras, assim como também no pensamento antigo das filosofias, beleza era um conceito. E esse conceito de beleza tratava-se de alguma coisa perfeita. Quando você pensava em algo perfeito, aquilo era belo. Quando você pensava num padrão de excelência em alguma coisa, isso era belo, e belo com um B maiúsculo. De forma que no pensamento antigo grego, nas filosofias antigas e no judaísmo, quando você pensava em belo, você estava pensando em alguma coisa que era moralmente padrão, de uma estética padrão, de uma harmonia padrão e de uma ordem que fosse padrão. Padrão em que sentido? Por exemplo, vamos pensar aqui, vamos trabalhar um pouquinho, com filosofia, que é necessário para a gente entender um pouquinho. Existia um conceito antigo de que esse mundo que a gente chama de sensível, eles chamavam, a filosofia de mundo sensível, um mundo que a gente se relaciona com as nossas percepções, nossos sentidos, o sentido do olhar, do ouvir, do cheirar, do tocar. Esse mundo dos sensíveis, ele é um mundo imperfeito. E até aqui tudo bem. Nós realmente acreditamos assim, nós cristãos, não é? Que o mundo é imperfeito. E esses pensadores antigos, eles achavam que existia, em algum lugar, que eles não sabiam dizer onde era, existiam as coisas perfeitas. Que aí o Platão vai chamar de o mundo ideal. Existe em algum lugar invisível onde existe o ideal das coisas. Então, por exemplo, o cavalo. O cavalo, ele é uma representação imperfeita de um cavalo ideal que deve existir em algum lugar. A mesma coisa para o amor, a mesma coisa para a justiça, a mesma coisa para tudo nesse mundo. Tudo que tem aqui são representações imperfeitas da forma perfeita. Então guarda a expressão forma perfeita. Nós cristãos entendemos uma coisa muito importante. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 31. Deus criava uma coisa, avaliava e era bom. Deus criava outra coisa, avaliava e era boa. Fez toda a criação, chegou no finalzinho da sua obra, analisou tudo e disse que era muito bom, porque tudo que ele estava fazendo refletia a sua perfeição. Deus perfeito, Deus que era bom, ele criou uma criação perfeita e boa que refletia o quê? Ele mesmo. Se ele que criou, refletia ele mesmo. Ele fez os seres humanos, não fez? Segundo a sua imagem, segundo a sua
semelhança. Se Deus é bom, se Deus é perfeito, se Deus é santo, se Deus é tudo que a gente sabe que Ele é, o homem também era. Certo? Aí veio a tentação, o homem cai na tentação, peca, aí começa a se tornar imperfeito. Destituído da glória de Deus, agora o homem não tem mais a perfeição de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus, todos aqueles aspectos da perfeição de Deus. Mas o perfeito continua, quem? Deus. Ok? Até aqui compreendemos muito bem essa questão da perfeição de Deus. Agora é interessante que os gregos, eles vão trazer sinônimos para aquilo que é belo. E eu já falei de um deles, que era perfeito. Mas eles colocam como sinônimo também do belo e da beleza a palavra verdadeiro e a palavra bondade. Então, no pensamento antigo, beleza, bondade e qual foi o terceiro que eu falei? Verdade, né? As três coisas são a mesma coisa. No pensamento cristão, a gente pode dizer que o belo, que é Deus, ele é verdadeiro? Totalmente. Nós podemos dizer que Deus é bom? Não só bom, ele é assaz benigno, né? Então ele também tem essas características. E Deus permanece com essas características. A criação e o ser humano não mais. E aí vem um negócio interessante. O pecado foi o que nos separou de Deus. E ao passo que nos separa de Deus, ele nos torna feios, o pecado. Né? O pecado nos torna feios. E eu não estou falando aqui de estética. Estou falando dentro desses conceitos que nós vemos. Nós não temos mais a perfeição de Deus, não somos mais bondosos dentro do caráter igual ao de Deus e nós não somos verdadeiros. Mas o nosso desafio é ser igual a Ele, porque também a Bíblia vai ligar, e nós vemos isso nos versículos do Salmo 96:9, a beleza de Deus está ligada à sua santidade. Porque Deus é belo, Ele é santo, e porque Ele é santo, Ele é belo. Logo, todos os seus filhos, todos os seus seguidores, todos os que são seus crentes, se tornam belos quando se tornam santos. E aí a nossa terceira mensagem sobre renovados tem a ver com isso. Ser renovados pela santidade. Trabalhar a santificação nas nossas vidas nos aproxima de Deus, nos aproxima do belo, do verdadeiro e do bondoso, e nos torna igual a Ele. Ou seja, nós podemos também adquirir a beleza do Senhor, e esse que é o projeto, essa que é a proposta. Porque, lembra dos filósofos lá que a gente estava abordando, né? O Agostinho e o Tomás de Aquino, são dois pensadores cristãos, ele diz o seguinte, que se Deus é o padrão da beleza, tudo o resto está abaixo de Deus. Todo o resto, para poder ter beleza, tem que se aproximar de Deus, certo? Efésios capítulo 4. A partir do versículo 12, vamos ler esse texto. Com vista, Paulo fala nos versículos anteriores sobre os dons, que Deus dá à igreja. Esses dons com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, presta atenção, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida do quê? Da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos que crescer à estatura da plenitude de Cristo. Quanto mais nos aproximamos da estatura da plenitude, da estatura de Cristo, mais nos semelhamos a Ele. E Ele é belo. Você sabia que Jesus também é belo?
Ah, pastor, mas tem um texto lá no Isaías que diz que nele não havia formosura nenhuma, não é? Ali está falando de estética mesmo. Jesus, se ele fosse concorrer a um concurso de beleza, ele perdia, porque ali tem a ver com estética mesmo. Mas dentro do conceito do que nós estamos trabalhando de beleza, ele é maravilhoso. Salmo 45:2. No Salmo 45:2 está se referindo a Jesus, e olha o que o salmista fala a respeito de Jesus nesse texto: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. É ou não é a respeito de Jesus isso aí? Vocês acham que isso é para alguém que Deus está dizendo? É para seu filho. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Que Jesus é belo. Então, quando te cresce a estatura da plenitude de Cristo, a gente também se aproxima da beleza de Jesus. E para que a beleza de Jesus esteja em nós, nós temos que buscar a santificação. É na santificação que a gente se aproxima do Senhor, que a gente se assemelha a Ele. 2 Coríntios 3,18. Esse texto aborda muito essa questão da aproximação com o Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então a gente vai se aformosando conforme a gente cresce em santificação, conforme a gente cresce a estatura da plenitude de Cristo. É restaurado em nós aquela glória que foi perdida lá na queda, porque a gente recebe da glória do Senhor. De glória em glória nós vamos crescendo a estatura dele. Aí não é uma glória própria, é a glória do Senhor que imputa a nós, e a gente passa a ter a glória que ele tinha, como foi lá na criação. A nossa beleza se torna igual à do Senhor. Existe uma expressão na teologia reformada que eu gosto muito, que eu já usei várias vezes aqui na igreja, que é a glorificação. O que é a glorificação? É o estágio último do todo o processo de salvação das nossas vidas. Todos nós já nos beneficiamos de todas as outras partes daquilo que a gente chama de ordem da salvação. No latim, que é mais bonito, sabe, para a gente se exibir, a gente é ordem salutis, tá? Né? De vez em quando é bom a gente se exibir um pouquinho para dizer que a gente sabe alguma coisa, né? Nesse processo da ordem da salvação, que são 9 fatores, o último é a glorificação. Lembra quando Paulo fala de que quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão primeiro, nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Essa transformação é a glorificação, onde a gente já recebe o corpo glorificado, um corpo belo. Corpo belo. Corpo maravilhoso. Aí dá pra gente entrar nos concursos de beleza, só que aí vai ficar difícil dos jurados, né? Dar um prêmio para um só, porque todos nós seremos belos na glorificação. E aí, para que a gente passe por esse processo todo, tem a ver com a santidade, como eu abordei no começo, a gente precisa de 3 coisas muito importantes. Primeiro, de informação, transformação e conformação. Eu gosto de brincar com palavras, né? O que é informação? Pegando na nossa ideia bíblica, informação tem a ver com formar dentro. Vocês sabiam disso? Porque a partícula in quer dizer dentro. Formar. Então, forma dentro. Nós temos que formar dentro de nós uma coisa. Vocês sabiam disso? Nós temos que formar dentro de nós uma coisa? Gálatas capítulo 4, versículo 19. Paulo falando, né, a respeito dos Gálatas, a quem ele foi o missionário que plantou a igreja da Galácia, aquela coisa toda, né? Então ele chama de filhos. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Formado em vós quer dizer formar dentro, ou informar, que é a expressão que eu estou usando. Nós temos que informar. Como é que te informa para que Cristo forme dentro de nós?
2 Pedro trabalha muito essa questão. 2 Pedro, capítulo 1, vamos logo para o 3:18, que ele usa 2 vezes a mesma ideia, mas no 3:18 ele diz isso: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus é informar-nos. A gente se informa de Jesus nas Sagradas Escrituras. E quanto mais nos informamos, quanto mais crescemos no conhecimento, mais a gente forma Ele dentro de nós. Por isso que a nossa mensagem tem que ser sempre Cristo e esse crucificado. A mensagem da igreja não pode nunca desviar da pessoa de Jesus Cristo. Ainda que a mensagem que esteja pregando tenha algum outro foco, aborde texto que não diz diretamente de Jesus, mas a gente sempre tem que fazer uma aplicação baseada na pessoa de Jesus Cristo. Porque é Jesus formando em nós, como Paulo disse aos Gálatas, é que é a coisa mais importante para o nosso crescimento espiritual. Se Cristo é formado em nós, aí acontece a segunda coisa nesse processo, que é a transformação. Porque todos nós cristãos, para a nossa santificação acontecer, nós precisamos ser transformados. E aí, para nós sermos transformados, a gente não tem que se conformar com este mundo. Lembra? Texto bem de cós salteado, que se eu pedir aqui para citar, vai ser até um coral bonito falando, todo mundo junto, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. E aí, então, uma vez que Cristo é formado em nós começamos a ser transformados. A mente tem que ser transformada. Tem que pensar segundo a palavra, viver segundo a palavra. E nós temos que agir segundo a palavra, porque a transformação não acontece só na mente. Ela acontece também no nosso comportamental, quando a gente muda as atitudes. Né? O que é a palavra conversão? É mudar o comportamento. Quando você está agindo de uma certa forma, a conversão é você mudar aquela forma como você estava agindo. Muda de caminhada, muda de forma de ser, é mudar o comportamento. Uma transformação completa no ser humano é quando a gente muda a nossa mentalidade, muda nossas ações e a nossa linguagem. Quando a gente muda essas 3 coisas, a gente muda completamente mesmo. Então a gente precisa trabalhar essas 3 coisas em nós: mentalidade, ações, o nosso comportamento e linguagem. Aí de fato, e uma colabora para a transformação da outra. Então nós somos transformados de glória em glória. Essa transformação envolve a gente perder os aspectos da antiga natureza corrompida e assimilar as características da nova natureza em Cristo Jesus. Porque nós fomos criados por uma nova natureza e uma natureza igual à de Jesus. Não é Efésios 2:10 que diz isso, Porque a gente decora, nós presbiterianos, reformados, adoramos decorar o versículo 8, A gente esquece do 10, mas no 10 diz isso, Vamos lá? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos criados em Cristo Jesus. É uma outra feitura, é uma nova forma que nós temos. Então essa transformação vai acontecendo em nós para que a gente largue a velha natureza e assimile a nova natureza. Daquele homem interior que foi formado dentro de nós. Porque Paulo também usa essa expressão no Efésios 4, a partir do versículo 21, Não me lembro agora se é o 27, mas ele diz assim, do homem interior. Que homem interior? Esse Cristo que foi formado em nós quando a gente estava se informando. Eu gosto de brincar com as palavras porque as palavras explicam muito, Então a gente forma Cristo em nós nos informando nas Sagradas Escrituras. E somos transformados ao passo que a gente começa a mudar o nosso comportamento. E essa transformação acontece quando o nosso comportamento passa a ser de pecador para santo. A gente tem que ter atitudes santas, atitudes agradáveis a Deus. Atitudes que, como Paulo usa a expressão de forma analógica, que cheirem bem, Porque Paulo diz que nós somos o bom
perfume de Cristo. Nós temos que ter uma atitude que cheire bem para o Senhor. Porque essa ideia de Paulo usar a expressão cheiro tem a ver com o Antigo Testamento, quando lá no passado o Senhor mandou Israel preparar um incenso. Lembra do incenso? Para ficar, né, soltando uma fumaça dentro do templo. E aí tinha os ingredientes que Deus disse que tinha que usar para aquele incenso. E usando aqueles ingredientes estipulados por Deus, o incenso teria cheiro agradável às narinas do Senhor. As nossas atitudes, quando tem os ingredientes da vontade de Deus, elas cheiram bem para Deus. Olha só que coisa legal, né? Aí agora a gente fica analisando, né? Ih, será que o que eu disse, será que o que eu fiz está cheirando bem ou cheirando mal? Não é? Mas é tudo um processo de transformação. E quando somos informados, enquanto somos transformados, aí vai havendo uma conformação, que é a última palavra. Não é? Romanos 8, 28, né? Em diante, fala dessa conformação. A gente vai já ler esse texto e a gente vai finalizar com ela. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. Então, o texto diz que nós somos predestinados para serem conformes. Então, nós temos que ser conformado igual a Jesus. Conforme a gente vai sendo conformado a Jesus, a gente vai se parecendo com Ele e logo a gente vai adquirindo a beleza do Senhor. A beleza do Senhor, né? O salmista que nós lemos lá no começo, ele fala sobre adorar a Deus na beleza da sua santidade. Quanto mais a gente se aproxima dessa santidade, a gente se aproxima dessa beleza do Senhor, e a gente consegue se encontrar na frente desse Senhor, no mesmo estado de beleza. No mesmo estado de beleza. Porque a gente está conformados a Cristo, com a mesma forma de Jesus. A palavra conformado é essa ideia de ter a mesma forma, né? Ser conforme Jesus. Já pensou se as pessoas olharem para nós e dizerem assim: você parece Cristo? Eu acho que é uma das coisas mais belas que um crente pode ouvir, é de alguém dizer que você se parece com Jesus. Eu acho que o maior elogio que a gente vai receber nos céus e na terra é quando disserem para nós: você se parece com Jesus. Nós fomos predestinados para ser conforme a imagem dele, e nós vamos ser. Mas a proposta dessa mensagem é que a gente não espere só a glorificação. É que a gente já vai fazendo esse processo agora, de ser conforme, mais próximo da imagem de Jesus, semelhante a Ele, nas atitudes, na linguagem, no caráter, na personalidade, em tudo que a gente faz, seja igual a Jesus. Nós fomos renovados pelo Senhor para sermos conforme Jesus. E nesse mundo aqui, a única forma de ser conforme a sua imagem é sendo santo, como o Senhor nosso Deus é santo. É o desafio que Ele colocou para cada um de nós: sede santos, como eu sou santo. O padrão de beleza está estabelecido, que é próprio Deus. Essa beleza tem a ver com a santidade, como nós vimos no Salmo 96, 9. A gente alcança o modelo, a forma, quando a gente vive em santidade. E viver em santidade é agir como Deus. A gente acha que viver de santidade é viver um conjunto de regras, né? Um conjunto de leis, né? A gente acha isso, né? E aí a gente tende a criar leis e mais leis, né? Um filósofo antigo que eu não gosto muito, mas que falava algumas verdades, o Jean-Jacques Rousseau, ele dizia assim que quanto mais imperfeição na sociedade, mais leis precisam ser criadas. Então, quando você vê uma nação com muitas leis, é porque tem muita coisa acontecendo de errado, e as leis é para tentar, né, frear tanta corrupção e tantos erros.
Mas para nós cristãos, que fomos transformados, criados em Cristo Jesus para ser conforme a imagem dele mesmo, a gente não precisa de leis para nos frear. O que a gente precisa é ser igual ao Senhor. Quanto mais igual ao Senhor nós somos, menos parecido com o mundo nos tornaremos. A ponto de as pessoas começarem a achar a gente estranha. Se a gente estranha, né? Nós temos que ser estranhos realmente para esse mundo. A gente não tem que andar conforme o mundo. Temos que andar conforme e sermos conformes à imagem do seu Filho. E ele era santo, ele era formoso, ele era belo, como nós lemos no Salmo 45. Sejamos todos nós belos também. Amém? Pai querido, amado, louvado e engrandecido seja o Senhor, que é belo. O Senhor é o modelo, o Senhor é a forma perfeita da beleza, da santidade, da bondade, da verdade. Senhor, Tu nos criaste para isso. Lá no começo já éramos assim, mas houve uma deformação. O pecado nos desconfigurou. E agora, Senhor, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, é os produtos de cosméticos espirituais para que a gente volte a ter a beleza espiritual. Nos ajuda, Senhor, a voltarmos à beleza que perdemos, Senhor, na criação, a sermos mais parecidos com o Senhor e a exalar o bom perfume de Cristo para ser agradável a Ti, ó Pai. Nos ajuda, isso te peço em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém.